A vida é cheia de surpresas e coisas que deixam a gente perplexo e incrédulo, né? Parece que a cantora Anitta, aquela cantora brasileira, ela convive com um sentimento intenso de vazio e já tentou recorrer a estratégias de hipercompensação, se apegando em símbolos de poder, status, competitividade, marcadores de fama, sucesso extraordinário, para tentar regular sua autoestima, porque ela não conseguia regular sozinha, e isso não foi suficiente para suprir a necessidade dela e superar um sentimento de vazio. Eu fiquei chocado quando eu vi isso, parece até mentira, mas estou acreditando porque são palavras dela. Em um trecho aí, parece que ela deu uma entrevista para alguém e apareceu esse trechinho dela falando sobre isso, chorando lá e tal. E assim, quem diria, né? A Anitta, uma pessoa que, independentemente da opinião que eu posso ter sobre o que ela faz, ela é muito boa naquilo que ela faz, ela é competente naquilo que ela faz. Tanto que ela já obteve muito sucesso, muita fama e tal, né? Mas por que as pessoas que são bem-sucedidas naquilo que fazem podem ter o sentimento de vazio? Vou compartilhar aqui 3 hipóteses para não entrar, não incluir hipótese diagnóstica. Eu sei que a gente pode pegar um fato externo, pegar um fato real, pegar uma notícia e comentar aquilo para fazer um comentário, usar aquilo para fazer um comentário mais genérico, principalmente quando a intenção é divulgar conhecimento científico. Mas apesar disso, eu não quero correr o risco de parecer que eu estou rotulando ou querendo diagnosticar a Anitta, muito pelo contrário, né? Jamais faria isso. Então, eu vou desconsiderar as hipóteses diagnósticas agora e falar sobre 3 possíveis causas para sentimentos de vazio como esse que pode ocorrer com pessoas que estão expostas assim a muitos estímulos, né? Bom, primeiro, a pessoa às vezes se envolve com muito estresse, né? Fica exposta a... Talvez a Anitta possa receber até um pouco de hate, alguma coisa, mas mesmo que ela não receba, mesmo que ela tenha uma equipe que proteja ela disso, ainda assim ela tem uma agenda muito corrida, muitos afazeres, muita adrenalina, muita demanda, muita cobrança emocional, tudo. E apesar de produzir emoções positivas, isso também produz emoções negativas. Você passar um final de semana inteiro, nem acho que ela faça uso de alguma substância, mas né, mesmo que fizesse, passar um final de semana inteiro exposto assim a muita festa, muito show, tudo, por mais que ela goste, que ela ame o trabalho dela, isso vai gerar cansaço, vai gerar estresse, muda um pouco o ciclo de sono, no outro dia a pessoa não consegue se exercitar tão bem, muda um pouco a alimentação, tudo isso vai estressando o cérebro. Quando você coloca isso numa intensidade maior, que de repente é o que um artista vive, e ainda num longo prazo, isso já pode causar assim, um efeito psicológico importante. Pode potencializar algum sintoma que eventualmente a pessoa já tenha, pode desconectar a pessoa de alguma coisa, assim, de algum significado importante para ela, então isso é muito relevante. Segundo fator que pode ocorrer em pessoas que têm uma rotina como essa e que mesmo que elas tenham no mundo externo tudo para ser felizes, para estar bem, elas podem, pelo contrário, sentir cada vez mais vazio. Não é porque a gente está tendo emoções positivas que a gente está suprindo necessidades emocionais. Perceba que o prazer, a espontaneidade, o lazer, a falta de cobrança, a falta de responsabilidade, a falta assim, de estresse, ter uma rotina mais leve, mais prazerosa, isso até pode, em certa medida, suprir no máximo uma necessidade, que é a necessidade emocional da espontaneidade do lazer. Mas nós temos também a necessidade de vínculo seguro. Será que nesse ambiente, com a rotina, ela conseguia ter momentos de vínculo seguro ou ela tinha momentos de interação? Ela e qualquer pessoa que tenha essa carreira, né? Assim, esse estilo de vida. Ou a pessoa vai ter momentos de interação mais superficial? Depois, a autonomia e a independência. Será que ela consegue fazer as coisas dela com autonomia ou ela perde até mesmo a autonomia de ir na padaria tomar um café, porque agora, se ela for, ela vai ser muito assediada, vai ser muito envolvida por pessoas que vão impedir isso, e ela começa a ficar dependente de toda uma equipe cuidando de todos os passos dela, porque ela não tem autonomia para nada. Veja, por mais que isso seja todo artista sabe que isso é o preço da fama, todo mundo entende, mas isso viola uma necessidade emocional. Não importa se a nossa necessidade emocional não está sendo atendida por um motivo prazeroso. Se a necessidade emocional não está sendo atendida, a gente vai ter consequências com isso, mesmo que seja nesse contexto. Então, uma outra necessidade que pode não ser atendida, o limite. Será que ela consegue se sentir assim
trabalhando a autodisciplina, a autorresponsabilidade e tudo, ou ela trabalha só estratégias de cobrança para performar bem, para ter cada vez mais sucesso e fica desconectada de necessidades emocionais. Então, esse é um outro fator que pode causar esse tipo de situação, né? E para finalizar, então, terceiro comentário, que esse eu vi o Adriles Jorge. Eu acho que o Adriles agora ocupa um cargo público até, não sei se ele é vereador, deputado, alguma coisa assim, porque parecia que ele estava falando numa tribuna, mas recentemente. Aí eu vi um vídeo dele nas redes sociais, falando, reagindo ao comentário da Anitta, dessa entrevista que a Anitta deu, que ela estava chorando lá e tal, e aí ele falou que a Anitta não tem prazer, a Anitta sofre porque o trabalho dela é vazio. E assim, eu acho que é uma frase muito pesada, né? Pelo que eu entendo, assim, o trabalho da Anitta traduz um pouco da cultura dela, é um trabalho poderoso e tudo, mas fato é que a gente não pode desconsiderar aquela teoria do professor Viktor Frankl, Dr. Viktor Frankl, que foi psiquiatra. Eu sempre falo aqui sobre o trabalho dele, criador da logoterapia. O Viktor Frankl era judeu e ele foi preso em Auschwitz. Ele saiu pesando, se eu não me engano, um pouco mais de 40 quilos. Tem um documentário na Brasil Paralelo, tem alguns vídeos que falam sobre isso. E o Viktor Frankl, ele descreve, então, que quando o nosso trabalho quando o nosso estresse, melhor dizendo, não está associado a propósito, não está associado a sentido, quando o nosso trabalho não nos leva ao sentido da vida, nós não temos bem definido um sentido da vida, todo o estresse gera o sentimento de vazio. E se estressar em nome de um propósito, se estressar em nome de um sentido, aí sim gera resiliência, gera motivação, gera autoeficácia. E qual é o sentido da vida? Bom, o sentido da vida geralmente envolve fazer a diferença na vida de pessoas e perceber o resultado direto disso. Por exemplo, pessoas que trabalham em áreas muito burocráticas, que elas estão cuidando de uma parte burocrática para que um trabalho essencial seja feito, para que a vida de pessoas sejam salvas, doenças sejam tratadas. Mas o trabalho da pessoa é só lidar com nota fiscal, com número, com planilha de Excel. A pessoa não vai ter o mesmo sentimento, o mesmo feedback emocional que teria, por exemplo, uma enfermeira salvando a vida de um paciente infartando. Ainda que essa pessoa que trabalha no escritório lidando com responsabilidade, reunião, nota fiscal e planilha de Excel, ela esteja justamente emitindo a nota fiscal da prestadora de serviço que salvou a vida do paciente. Mas ainda assim o feedback emocional é outro. Então, ainda que você faça parte de uma engrenagem que é essencial para a vida das pessoas, é importante que em alguma medida você tenha aquela sensação de estar preenchendo a sua vida com um sentido, com um propósito. E quase sempre, né, o atalho, assim, o caminho mais fácil de obter esse propósito é através do cuidado, através da doação, através do altruísmo, através da troca entre pessoas. Evidentemente, algumas pessoas sentem isso com a arte, mas como eu falei, dependendo da dinâmica, da rotina, dependendo dos meios de proteção que a pessoa tem que usar, a arte pode acabar não sendo o suficiente. Aí a pessoa tem que encontrar outras formas de atribuir valor e sentido à nossa existência. Sem contar um outro fator, só para comentar brevemente aqui, quando a pessoa fica muito imediatista e buscando muito prazer imediato, assim, esses prazeres que acabam se tornando quase vícios, quase hábitos, e geram na pessoa uma dependência, porque a pessoa vai usando o prazer para regular esse sentimento de vazio, para mascarar, para lidar com ele, isso às vezes afasta a pessoa de um propósito. Então tem que ter esse equilíbrio. É algo bem desafiador. Mas acho que esse vídeo da Anitta, até vou procurar depois a entrevista na íntegra, não vi quem foi o jornalista que entrevistou ela, mas eu acho que é um comentário importante para a gente pensar que, bom, pessoas que você olha, parece que tiveram uma vida perfeita, encontraram muito sucesso, não necessariamente elas estão felizes, não necessariamente elas deixaram de conviver com dilemas que são humanos e que todos nós convivemos. Pelo contrário, em alguns casos, elas passaram a potencializar esse sofrimento e essa carga emocional, desse vazio que é um sentimento que pode assombrar qualquer um de nós, sobretudo pessoas que são expostas a certas variáveis ou pessoas que tenham certos diagnósticos. Mas o que vocês acham disso, gente? Alguém aqui assistiu a entrevista completa? Alguém tem algum comentário a fazer? Alguém pensa diferente? Quer acrescentar alguma coisa? Pode deixar aqui nos comentários que eu vou interagindo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.